A tragédia climática que impactou o estado no mês de maio ainda repercute no ambiente financeiro colorado, que teve gastos extras para a continuidade do Campeonato Brasileiro, mediante a promessa de um repasse milionário por parte da CBF. Entretanto, a Confederação Brasileira de Futebol está querendo repassar um valor menor do que aquilo que o Inter gastou extra para que o campeonato continuasse acontecendo. E a gente traz detalhes desta briga nos bastidores entre os clubes gaúchos, em especial o Inter, com o comando do futebol brasileiro, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre os repasses prometidos pela CBF para o Internacional, em função dos gastos extras que o clube teve durante o período em que o estado foi atingido pela tragédia climática do mês de maio. O Campeonato Brasileiro, ele parou. E para que continuasse, tendo em vista que não existia estádio, não existia CT na cidade de Porto Alegre, a CBF chamou o Grêmio Inter e disse, olha, mandem os jogos em outros lugares, mandem os jogos em outros estados, para o meu campeonato não parar. Esse custo extra que vocês tiverem, a gente repassa para vocês, para que vocês não parem o campeonato, para que o meu campeonato ele continue. É o mínimo que a CBF poderia fazer a partir de um esforço logístico dos clubes gaúchos para que o campeonato dela CBF continuasse existindo. A dupla Grenal aceitou. Grêmio e Inter estiveram por semanas, o Grêmio um pouco mais, o Inter por cerca de 1 mês e meio, 2 meses, mandando os seus jogos longe de Porto Alegre, em estádios emprestados, em cidades diferentes, e tudo isso, obviamente, trouxe um impacto financeiro. Voos fretados que antes não estavam no orçamento do clube, gastos com hospedagem fora da cidade, o que antes não estava orçado pelo Internacional. E depois de tudo isso, agora que está tudo praticamente resolvido, o Grêmio e Inter estão mandando seus jogos em Porto Alegre, a CBF disse, olha, mandem planilhados e mandem esses dados planilhados para mim para eu fazer os repasses. Grêmio e Inter fizeram estes orçamentos. E aqui eu vou tratar da briga que o Internacional está colocando. O Inter enviou para a CBF uma planilha de 7 milhões de reais de gastos extras. Ou seja, o Inter tinha determinado um certo valor para a sua logística ao longo do ano. E esse gasto ultrapassou durante o período da enchente em 7 milhões de reais. Pelas hospedagens extras, pelas viagens extras, por todo aquele gasto extra que o Inter teve, sem nenhum ponto de reconstrução e de outros gastos que o Inter teve em função da enchente, para mandar os jogos o mais rápido possível no Beira-Rio, para ter o seu centro de treinamento o mais rápido possível à disposição, gastos estes que ultrapassaram a quantia de 70 milhões de reais. O que o Inter pediu para a CBF foram 7 milhões de reais pelos gastos de logística, voo, transporte, hospedagem em função de estar fora de Porto Alegre. E aí vem a informação do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira. A CBF já determinou os valores a serem repassados pelos clubes. E o valor para o Internacional tem um desfalque de mais de 1 milhão de reais. A CBF quer repassar para o Inter 5,5 milhões de reais. E o argumento da CBF é que os gastos de hospedagem, ou a maioria dos gastos de hospedagem, eles já seriam do clube em Porto Alegre. Portanto, eles tiraram ali 1,5 milhões de reais deste repasse para que, porque entenderam que o Inter teria esses gastos mesmo que estivesse mandando os jogos em Porto Alegre. Eu conversei com pessoas do Internacional que, primeiro, me confirmaram este valor de 7 milhões de reais que foi solicitado pelo clube, mas não confirmaram ainda o repasse da CBF. O Inter afirma que não foi notificado pela Confederação Brasileira de Futebol a respeito deste valor que teria sido decidido pela Confederação Brasileira. E que, portanto, hoje o Inter ainda espera os 7 milhões de reais.
É óbvio que isso do ponto de vista oficial, porque nos bastidores, assim como o Gabardo trouxe a informação, o Inter já sabe que o repasse que vai ser feito pela CBF é na casa de 5,5 milhões de reais. O que demanda pelo Inter uma briga no bastidor. O Inter vai tentar demonstrar que sim, o valor gasto extra foram estes 7 milhões de reais. E aí existem algumas situações básicas. Por exemplo, é óbvio que o valor do hotel em Porto Alegre, em função do Inter ter uma parceria com o hotel em Porto Alegre, ele é muito menor do que o valor dos hotéis fora do estado. É óbvio também que o Inter teve que se hospedar por mais dias nos hotéis fora do estado do que se hospedaria em Porto Alegre. Em Porto Alegre, por exemplo, não há pernoite hoje nas concentrações, porque o time concentra no dia do jogo, quando o jogo é à tarde, quando o jogo é à noite. Então, já vai um gasto a menos aí, e provavelmente foi aí a diferença deste valor calculado pela CBF a ser repassado. Isso tudo vai ser formalizado através de uma reunião presencial dos clubes gaúchos no Rio de Janeiro. O Edinaldo Rodrigues vai entregar um cheque, vai tirar foto e tudo mais. Mas essa reunião pode ser mais quente do que o que a CBF propõe, porque o Inter vai brigar e vai dizer, opa, não foi esse o combinado. Tá faltando mais de 1 milhão de reais aqui, 1,5 milhão de reais, quase 2 milhões de reais de repasse. E este valor deverá ser demandado por parte dos clubes gaúchos. É uma briga por milhões, porque a CBF quer aumentar o prejuízo do Internacional, através dessa sinalização do repasse feito em função de toda a tragédia que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!